Peralta veio, jogou pouco. Acho que não tem como a gente ter um. Dá para ter um diagnóstico que o Peralta, ó, não serve. Acho que ele jogou pouco, né? Mas está indo emprestado ao Atlético Paranaense. O Cruzeiro ofereceu o jogador, inclusive, para alguns clubes da Série A, entre eles o Santos. É uma informação que a gente trouxe no Central da Toca, centraldatoca.com.br. O Santos não animou e surgiu aí o Atlético Paranaense, vai pagar o salário do atleta, empréstimo, opção de compra, e ele deve aí ir para o Furacão até o final da temporada. Diagnóstico, lembrando, foi comprado por 3 milhões de dólares. Né? O Cruzeiro, na pior das hipóteses, precisa recuperar isso. Você tem algum diagnóstico? Ó, foi tipo, um diagnóstico inicial talvez ali não era para comprar e sim para um empréstimo com opção de compra, né, para avaliar. Mas em campo não dá para a gente ter para cravar isso, ou vocês já conseguem. E aí? Eu até falei agora há pouco, Samuca, além de ter sido poucos minutos, né? Um contexto ruim demais também, né? Entrou naquele time que era um time reserva, alternativo, de um time que já não rendia nada, com jogadores que não conseguiam render. Então, acho que foi pouco, né? Para a gente cravar aí e bater o martelo. E gostaria de ter visto mais desse jogador que chega com uma grande promessa, de titularidade lá na seleção e tudo. Então, cara, eu sinceramente fiquei curioso de ver mais sobre o Peralta e não. Você olhando a quantidade de minutos, né? Vou até puxar aqui, não são tão pouquinhos assim, não. Só que eu acho que foi um contexto muito ruim, tá vendo? Pegar os minutos aqui, ó, não são tão poucos assim, não. Mas o contexto é que é muito ruim, né? E aí acaba saindo também prejudicado. Então foram no brasileiro. No brasileiro foram 9 jogos, 3 como titular, só no brasileiro 278 minutos. Foram tão poucos quanto parece, mas em um contexto muito prejudicado ali, né? Eu acho que assim, ele teve pouquíssimos minutos, poucos assim, em comparação com outros jogadores que foram contratados, né? Ele tá numa posição muito difícil de concorrência, porque a gente tá aqui falando que nem o Wallace, que chegou como uma das contratações mais caras aí do mercado de transferências da era do Pedrinho, não teve minutos ainda suficientes para poder pegar ritmo, para poder engrenar. O Peralta muito menos, né? Que ele vem com esse status de promessa, apesar do investimento de 3 milhões de dólares. Eu acho que assim, ele poderia ter feito mais nos jogos que ele entrou. Foi um jogador muito pragmático, acho que tomou muito cartão bobo, entrou fazendo muita falta, com às vezes o excesso de vontade ali, né, tomando cartões bobos, isso talvez tenha feito ele perder um pouquinho mais de espaço. No jogo, alguns jogos esse ano, né, que o Cruzeiro jogou com a equipe reserva, ele nem sequer foi utilizado, né, como titular, ou entrou faltando poucos minutos, que foi o caso lá contra o Tombense, contra o Democrata. Então, assim, o pessoal tá vendo o dia a dia lá, né? Acho que a decepção fica um pouco por causa de, às vezes, esperasse que ele conquistasse um espaço de mais protagonismo dentro do elenco por toda a promessa que teve. Teve até aquela live com o Eduardo Brock que ele falou que talvez fosse o jogador do Cerro Porteño mais preparado para poder chegar ao mercado estrangeiro, o que só evidencia a discrepância que a gente tem entre o mercado brasileiro, né, o nível do futebol brasileiro, com o resto da América do Sul. Então, acho que o empréstimo pode ser uma boa. O Atlético Paranaense é um time que está reformando praticamente por completo esse elenco. Eu estava acompanhando um pouquinho as notícias e as opiniões dos torcedores lá do Furacão, e eles falando que essa chegada seria importante porque eles estão muito descontentes com o Raul, que é o primeiro volante titular do Atlético Paranaense hoje. Então pode ser que o Peralta realmente tenha bons minutos para ele poder se desenvolver, para a gente poder ter um pouquinho mais de certeza sobre o tipo de jogador que ele é aqui dentro do futebol brasileiro, se ele tem nível para poder retornar ao Cruzeiro, né? E talvez numa hipótese da gente conseguir concretizar uma venda aí para o Atlético Paranaense e recuperar o investimento que a gente teve. Porque mantendo Wallace e Romero, eu não vejo espaço nos próximos anos aí para o Peralta, a menos que ele comece a desempenhar uma forma fora da curva, né? O que não aconteceu até agora. Fora que nós tínhamos 2 volantes ali que eram os que sempre entravam, né? Que era Ramiro e Lucas Silva, né? Então era já uma pré-definição ali, né? Porque ele também pode fazer segundo homem de meio de campo. E para esse ano chegou o Christian, né? Tem o Jap que ainda está contundido, o Lucas Silva ainda continua no Cruzeiro, enfim.
E quando o Cruzeiro o contrata, lembrando que ele estava prestes a jogar as Olimpíadas, se não me engano, né? E até pediu dispensa para se apresentar aqui ao Cruzeiro. Ele que já tinha alguma convocação também para o time profissional, ou seja, ele era um dos destaques lá no Cerro Porteño. Eu vi com bons olhos, né? Esse movimento Cruzeiro, como disse ali o Samuca, talvez, né? Lógico que depois que também, né, a gente não vê minutagem, o cara se destacando aqui, fica até mais fácil falar. Porém, na época, o investimento eu não achei tão alto pelo fato do jogador e tudo aquilo que ele se apresentava, né? Enfim, eu acho que ainda vou na linha do Bernardo. O fato dele também para o Atlético Paranaense, assim como o Vitinho foi para o Goiás, são times que têm estrutura, né? Que consegue ali fazer com que esse jogador possa desenvolver. E o Atlético Paranaense, que vai receber mais um jogador nosso, se isso for concretizado, lá já temos o Tevez. Eu acho que é um bom cenário, né? Para ter ali minutais e ver o Fabrício Peralta, quem sabe aquele processo que vimos, né, em alguns momentos desempenhando pela seleção paraguaia de base e também no Cerro Porteño, ele possa aqui desenvolver, porque ele ganhando minutagem, aí vamos ver as condições também, né? Será igual o Tevez, sem opção de compra? Eu acho que seria o ideal, né? Creio que também o Cruzeiro fará essa negociação nesses moldes. E bom para ganhar minutagem, porque se ele continua aqui, ele não ia jogar, né, Bernardo? Ah, não, definitivamente. Eu não vejo o Peralta tendo minutos aqui no Cruzeiro esse ano, pelo que ele já demonstrou e pelo que as escolhas dos treinadores, né, na oportunidade de rodar o elenco. Me incomoda muito, né? O Peralta ele vem com status assim de que poderia fazer 3 posições ali no meio-campo, né? Até um terceiro homem um pouco mais avançado, ou um segundo volante, um primeiro volante. E na hora de ter que fazer alterações no meio-campo, a gente viu o Ramiro jogando nas 3 posições lá no ano passado, o Lucas Silva jogando nas 3 posições, vimos o Wallace e Romero jogando os dois juntos, sabendo que os dois são bastante aquele primeiro volante que protege a área, embora os dois tenham portes físicos totalmente diferentes. E o Peralta ele não conseguiu encaixar uma vaguinha para ele em nada, né? Então, assim, ou ele devia estar treinando muito mal, ou mais de um treinador tinha muito má vontade com ele, né? Então, assim, a gente tem que colocar na balança também que o pessoal tá vendo os jogadores treinarem todo dia, né? Estão avaliando desempenho todo dia. Se um jogador que vem com esse status de poder jogar em 3 posições diferentes no meio-campo não Houve consegue ganhar. investimento, querendo ou não, né, Bernardo? Mesmo que Exatamente. não tão alto dentro do parâmetro do futebol, enfim, mas houve Exatamente. investimento. Só porque a gente tem outro exemplo aqui no próprio Cruzeiro que conquistou seu espaço, o Jonathan Jesus, né? Que também chegou, teve pouquíssimos minutos no início, praticamente não jogou, porque chegou ali naquele contexto de Cruzeiro estava em decisão de Sul-Americana, em decisão de Campeonato Brasileiro. Ele não tem os primeiros minutos, mas continuou treinando bem. Né? Teve um momento ali, João Marcelo e Vidalba formaram a zaga titular, João Marcelo e Zé Ivaldo, que foi o início ali da era do Fernando Diniz, e aí depois chega o Fabrício Bruno, e aí o Jonathan Jesus já começa muito bem esse ano, tem aquela dúvida entre ele e o João Marcelo, o João Marcelo se lesiona e a gente tem uma confiança absurda no Jonathan Jesus, que ninguém sequer cogita o Vidalba, que foi o zagueiro titular em todas as mata-matas, né, os jogos finais do mata-mata de Sul-Americana, né, e terminou como titular no ano passado, a voltar essa equipe dos 11 iniciais. Então, assim, cabe muito a esse jovem jogador, claro, ele precisa de minutos para se desenvolver, é uma promessa e tudo, mas também corresponder dentro do dia a dia. E esse tipo de movimento me agrada, porque mesmo que, por exemplo, a gente acertou no Jonathan Jesus e a gente errou no Peralta, por exemplo. Com certeza, na hora que o Cruzeiro for fazer uma venda do Jonathan Jesus, ele vai conseguir compensar muito mais o investimento que ele fez no Peralta e que, entre aspas, ele pode ter perdido no Peralta. Então, eu sou muito a favor desse tipo de movimento. Se o Cruzeiro tiver condição de adquirir jovens jogadores com potencial para poder terminar o desenvolvimento aqui dentro do Cruzeiro e poder ser esse tipo de revenda que traga muito dinheiro para dentro do clube, eu acho que o Cruzeiro tinha que explorar isso mais, principalmente, né, no mercado sul-americano.